Olá, a gente volta, o canal Linha de Divisa volta para Juiz de Fora para conversar com o Pedro Calixto. Pedro Calixto, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Deodato? Boa Tudo. tarde. Boa tarde, tudo bem? Olha, faz tempo que, com os meus estudantes aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, que nós estamos tratando a questão do infinito no pensamento medieval, sobretudo na escola de herança neoplatônica. A questão do infinito, como as transformações, os problemas filosóficos que nascem a partir desse novo paradigma, que é a introdução de um infinito, agora, né, não pensado mais simplesmente como carência e privação ou ausência absoluta de coisas, mas sim como talvez algo que está além de tudo aquilo que é finito e limitado, né? Então, eu penso agora, a Idade Média teve essa ocasião de pensar um infinito que não seja mais simplesmente carência. Para compreender um pouco essa ideia, nós temos que voltar ao novo paradigma do neoplatonismo, que foi feito, né, estabelecido pela filosofia, pela releitura de Plotino do pensamento platônico, né? Daí neoplatonismo. Plotino, no século III, Plotino vai fazer uma leitura de Platão, do mundo das ideias, de Platão, das ideias platônicas, que são verdadeiramente aquilo que é, dado que o mundo é fenomênico, o mundo se manifesta. Ele manifesta Deus, que é o Deus, né, que na verdade é bondade para Platão, e na medida em que ele se manifesta no mundo fenomênico, no tempo e no espaço. Então, eu poderia dizer que o mundo é a espacialização da eternidade. Só que a eternidade, numa perspectiva platônica, ela é pensada enquanto de maneira perfeita, finita. O grego não tem dificuldade com a palavra finita para atribuir a Deus. Pensar um Deus infinito, ou pensar o infinito como Deus, de certa forma, como uma blasfêmia para um grego. Por quê? Porque o cosmos, a palavra cosmos significa perfeição, e Deus é compreendido como a perfeição máxima dentro da perfeição. Então, ele é sempre pensado como a ideia superior, a primeira ideia, a ideia que existe realmente, e tudo que vem depois de Deus é pensado de maneira mais limitada, mas no sentido de limite no interior de certos contornos, de certas circunscrições. Então, a circunscrição, a forma, a ideia mesmo de forma platônica, de ideia, né, eidos e morfé, a forma, ela dá os limites e a configuração do objeto. Então, o que significa humanidade? Uma configuração, né, que se faz de maneira fenomênica a partir de algo que existe sempre, né, no mundo das ideias, que é a humanidade. Então, o Sócrates, Platão, Deodato, etc., eles são fenomênicos, no sentido que eles vão realizando temporalmente aquilo que na eternidade existe perfeitamente, né, de maneira condensada, como um ponto, né, um ponto e uma linha. Né? Só que no mundo grego, a temporalidade é pensada de maneira cíclica. Significa o quê? Que o começo ele coincide com o fim, e tudo recomeça de novo. Então, o universo é acabado. E quando eu digo acabado, aí sim, eu posso usar a metáfora de uma casa. Eu fiz o acabamento da minha casa. Minha casa ficou perfeita. A casa minha é perfeita. E Deus se encontra como um desses entes, ou dessas ideias, dependendo de quem pensa, né? Eu posso pensar Deus também como um átomo perfeito, né? Um átomo ou uma junção de átomos de uma perfeição tal, no materialismo, no caso de Epicuro, que vai fazer com que ele seja eterno. Nós estamos aqui no mundo perfeito, no mundo que deu a cosmologia, que é o estudo do cosmos, que deu cosmético, inclusive, né? Que é a beleza, belo, então estruturado, que tem formas, e que é belo, bonito, né? Bom, bonito, porque vem de bonitas, que é formoso, né? Que vem de forma. Então, nós estamos aqui no mundo onde a forma é cultivada como sendo perfeição. E se eu penso Deus, eu tenho que pensar como uma forma, ou um aglomerado de átomos que seja estruturalmente, que tenha uma forma consistente, e que dê ou uma perpetuidade, né, para esse Deus,
ou então ao menos uma eternidade, no caso de Platão. O problema é que essa ideia, eles têm uma ideia de infinito. A ideia de infinito ela é pensada de maneira negativa, inclusive, negativa no sentido negativo mesmo. Por quê? Eu digo que eu sou a forma, ela provém, né, do mundo superior, e de certo, eu tenho que encontrar elementos. Essa forma, ela vai, para se encarnar, ela precisa de elementos. O grego usa para falar da matéria como a informidade. Agostinho, inclusive, retoma essa ideia quando ele diz Deus criou o céu e a terra. O céu são o mundo das ideias de Platão, e a terra, para ele, é as condições de possibilidades do ser material que Deus criou, porque Deus cria absolutamente de nada para Agostinho. Então, ele retoma os paradigmas de Platão e faz da matéria a condição de possibilidade dos seres materiais. Obviamente, você diz assim, não, mas eu vejo uma matéria tal coisa, é o mármore, é a madeira com a qual eu fiz a mesa, é o ferro que eu fiz a minha escada. Então, o ferro, são figuras da matéria, né? Que o grego usa também, inclusive ele chama de ylé, a matéria, para determinar a matéria como sendo a madeira. Em grego, ylé significa madeira, né? Porque a madeira é o material com o qual eu faço as coisas. Mas pense bem, sem a forma, sem a configuração que dá a figura e dá o aspecto visual, o objeto não aparece. Então, a matéria não aparece para mim. O que aparece da madeira ou é na forma de um tronco, ou na forma de uma mesa, ou na forma de uma cadeira. Então, eles pegaram a ideia de infinito, né, informe. E foi retomado desde o princípio do pensamento grego, quando o Anaximandro imagina o apeiron como sendo a matéria, né, o infinito, no sentido negativo, que vai receber formas para poder se tornar fenômeno. Nós estamos, então, no mundo perfeito, onde a matéria é pensada como suposto, né? Literalmente, etimologicamente, significa aquilo que está embaixo. Embaixo do quê? De formas que aparecem. Ou formas eternas, ou formas fenomênicas no tempo. Mas é importante notar que nós estamos... aí a materialidade, ela é causa, inclusive, da morte dos seres fenomênicos e temporais. Porque a matéria é aquilo que pode resistir, da deformação, diria Aristóteles. Porque a matéria é aquilo que vai resistir à forma. Por isso que nós temos, naturalmente, seres deformados, né, que não têm forma. Então, o grego pensa a forma. Mas, de repente, com o neoplatonismo, foi introduzido um novo paradigma. Em que consiste esse novo paradigma? É pensar o finito, essas formas, essa beleza desse mundo, não como estando lá, definitivamente lá, mas como sendo fundado. E a ideia vem através da noção de unidade, primeiro. Porque Plotino se deu conta de que a forma nada mais é que uma matriz unificadora. Pense bem, quando eu penso numa pessoa que eu conheço, ela muda constantemente, ela está no tempo. No entanto, eu posso defini-la como sendo a mesma durante o tempo, antes dela morrer, obviamente ela vai morrer, ela é imortal, mas enquanto ela vive, ela se mantém. O que mantém? É a presença de uma forma, é a presença de uma matriz unificadora. Quando eu digo de várias plantas que têm diferentes, eu digo, mas elas são diversas, materialmente falando. No entanto, tem uma categoria que as unifica, um universal, para retomar aquela problemática que vai dar se ele existe ou não universal, se está imanente ou se ele vem somente do intelecto. Mas o universal é aquilo que unifica. Então, Plotino teve um insight muito, muito pertinente, que é pensar que as formas em geral do mundo inteligível e a forma fenomênica que se manifesta enquanto fenômeno que aparece a cada um de nós, quando nós vemos objetos, essa forma ela é trabalhada pela unidade. Então, vou dar um exemplo para você. Quando nós falamos que um povo se mantém, um povo está disperso, a dispersão absoluta é falta de unidade. E a falta de unidade traz o quê? A morte. A morte ou a corrupção no mundo sensível. Então, nós percebemos que a forma é aquilo que mantém a unidade, a tal ponto que a forma humana vai ser pensada como sendo a própria alma. Porque eu tenho um cadáver, ele tem, de certa forma, ele tem um aspecto visual
que parece que é a mesma pessoa, mas nós sabemos que o princípio vital não está presente mais. Então, o que mantém a forma da vida, o que dá a vida, e a unidade para a vida, é a forma que é a alma. Então, o neoplatonismo está aí, pensando tudo que se manifesta a partir de uma matriz unificadora. Daí você poderia me perguntar, e essa matriz unificadora, o que ela é? Eu digo, ela é Deus. Porque é ela que dá o ser. Ela que faz com que eu permaneça em vida. Pega a dificuldade, vou dar um exemplo para você de perda de unidade, em que você perde a própria identidade. A perda de unidade é perda de identidade. Note bem, eu sou aquilo que a minha experiência me dá. Pega no caso da doença de Alzheimer. Eu perco essa unidade, porque eu não tenho mais referência do passado. Eu não constituo uma história unida, não tem mais unificação. O que é a esquizofrenia? Senão uma mente, né, que foi deflagrada, né, separada em pedaços. Então, não tem coerência, ela é incoerente, ela perde um estatuto vital. Você pega os objetos, até uma pedra, você bate, ela resiste. Essa resistência para o neoplatonismo é pensada como a unidade querendo se manter. Por isso que as coisas resistem. O que é a saúde, senão a tentativa da alma de restabelecer a unidade do corpo, a harmonia desse corpo interna? Então, eu vejo a unidade para todos os lados. E são as ideias que são matrizes unificadoras. Então, a unidade dá a vida, ela dá o ser, ela dá o pensamento. Porque o pensamento, o que é compreender um autor? Todo o trabalho que um estudante faz para compreender um determinado tempo de uma história, é um trabalho de unificação. Unificação do início, do pensamento dele, unificação dos conceitos, né, colocando um conceito superior ao inferior, ordem. A ordem pressupõe unificação. E daí a grande dificuldade do neoplatonismo é que eu vejo a forma como sendo uma matriz unificadora, Deodato, que trabalha todo o ser que é condição de existência, que a perda significa para o ser material defragação, separação, morte, corrupção, e para o ser humano a mesma coisa. Quando ele perde a forma, inclusive, Platão vai definir a morte como sendo separação do corpo e da alma. Separação, tá vendo? A morte é a separação do corpo e da alma. E a alma, para Platão, é definida como sendo imortal porque ela não é feita de matéria. Ela não pode ser quebrada. Então, ele levanta a hipótese, que é uma hipótese, inclusive, né? Ele não toma isso como um dogma, né? De que tem condições, a alma ela não é feita de matéria, ela é indivisível, então ela não pode ser separada. A união dela é mais forte do que a união das coisas. Por isso, a alma é eterna. E eu posso perder o meu corpo, e pode ter reencarnações em corpos diferentes, no entanto, eu mantenho a mesma unidade. Então, o que eu estou enfatizando aqui é a necessidade da unidade. Mas aí ficou claro, obviamente. O que não está claro ainda para vocês é onde está a dificuldade de introduzir um novo infinito, porque o um já está aí, né? Quando eu digo algo, eu digo algo, uma coisa, né? Dizer uma coisa é dizer uma coisa. Dizer mesa é dizer uma mesa, né? Ou um conceito de mesa. Então, o um está presente no ser. O problema é que, quando eu digo assim, se o um é o que dá ao ser, é o que mantém ao ser, e que a ausência da unidade é o enfraquecimento, e a morte, a corrupção, o que é de fato a unidade? Senão a própria divindade. Então, o neoplatonismo vai introduzir a ideia, né, o conceito, né, de que, de fato, a unidade, e por isso que ele foi muito bem lido pelo cristianismo, porque a unidade, né, monoteísmo, né, Deus é uno, Deus é um. E quem permanece em Deus permanece na verdade. Então, Deus é um e quem permanece em Deus permanece na verdade. Então, essa proposição é importante para ver todas aquelas querelas, né, da trindade, que nós não queremos um triteísmo, 3 deuses, porque é um enfraquecimento, porque vamos ter que fazer uma hierarquia dos deuses. Ainda que nós pensemos em termos de pessoa, né, toda aquela problemática da trindade está ligada à ideia da força da unidade, que dá o ser. Então, a unidade tem que ela é pensada de maneira relacional, obviamente, e por isso ela não é pensada de maneira tripartida, né? É pensada como unidade forte, mas uma unidade relacional. Pedro, desculpe.
É só a introdução mesmo, né? Para dizer que, de repente, nós identificamos Deus e essa matriz unificadora presente tanto no mundo das ideias, na eternidade, quanto no mundo sensível, pensando a eternidade como um ponto e o sensível como sendo uma linha, né? Digamos, ou cíclica ou não cíclica, pouco importa, mas é uma linha, é uma extensão. Daí eu falo, o que é essa unidade? E a dificuldade, todas as dificuldades filosóficas aparecem do momento em que você fala assim, mas eu tenho agora um Deus, uma metamorfose do divino, que não é um simples motor de Aristóteles, que não é um simples pensamento do pensamento, mas o que ele é? O Plotino, no livro 3 e 4 das Eneidas, que é a obra principal que ele escreveu, mais ou menos em 1250, 260, Plotino se pergunta o que de fato, ele faz um desafio, tente dizer o que é a unidade. Aqui é um fracasso da definição, da arte da definição. A arte da definição, o logos, parece tão intimamente ligado a seres que quando eu tento dizer a divindade me escapa. Aí você fala assim, quando a gente não pode falar de alguma coisa, a gente se cala. Mas aí seria uma possibilidade. Mas se calar diante daquilo que é mais fundamental, que é o fundamento, a saber, a divindade. Então, todo o desafio do neoplatonismo vai ser encontrar meios para poder enunciar de maneira coerente, respeitando o caráter absoluto desse infinito, que é a unidade. Ela é infinita. Por que ela é infinita? Desde que eu tento defini-la, ela escapa à definição. Se eu digo a unidade automaticamente eu faço dela uma duplicidade. Eu faço da unidade uma unidade múltipla. A unidade é. Eu tenho, de um lado, o uno e, por outro lado, eu tenho o é. Ao mesmo tempo, eu percebo que, matematicamente, já no nível da matemática, eu só consigo pensar os números a partir de uma unidade. Pega, por exemplo, o que é 1? Tem um 1, que é o fundamento da unidade. Mas quando eu penso 2, eu tenho que pensar 1 mais 1. Quer dizer, tudo que a multiplicidade precisa da imanência da unidade. Para poder ser dito, eu tenho que pensar um número que seja o 2, um número que seja o 3, e assim ao infinito. Ao infinito, mas eu estou no infinito matemático, que eu comecei e parece que não tem fim. Mas Deus, a unidade, de repente, como ela resiste à definição, eu penso essa unidade como transcendendo o próprio domínio, campo, né, do mundo das ideias do ser, que é o ontosômico para Platão. Se eu não posso falar dele, como eu vou falar, vou manter uma ciência do princípio, uma tentativa de discurso sobre o princípio. A unidade é um desafio para a inteligência. A inteligência parece muito preparada para falar de coisas, mas quando eu digo coisa, eu digo coisas que são, ou coisas que não são, mas quando eu digo que elas não são, eu penso em privações, né? Que não é mais, ou que não é ainda. Mas quando eu tento pensar a unidade radical, ela tem que estar antes e ela é a origem do ser, e ela resiste à linguagem. Okay. Acho que você gostaria de... Pedro, saindo um pouquinho do Plotino e indo para o Dionísio Areopagita. O que significa a transmutação dos nomes para o Dionísio Areopagita, considerando o pensamento do infinito? Muito bem. Dionísio Areopagita é um monge do século VI, né? Dionísio Areopagita foi influenciado por Plotino via Próclus. Nós não sabemos exatamente qual o tipo de vida que ele levou, onde que ele estudou exatamente. O que nós sabemos é que ele tem, o pensamento de Dionísio Areopagita tem muito a ver com o pensamento neoplatônico, principalmente o pensamento de Próclus, que é um contemporâneo de Dionísio Areopagita. Dionísio Areopagita vai enfrentar essa dificuldade de um discurso sobre a divindade. Plotino, para falar da divindade, Plotino usou um discurso quase que apofântico. Aqui nós temos que deixar claro para aqueles que vão nos ouvir o que significa discurso apofântico. Fazer filosofia, em geral, e para Aristóteles em particular, significa
fazer um discurso predicativo. Falar de algo e predicar dele alguma coisa. Então, eu digo algo de algo. Ti nós ti nós. Algo, alguma coisa de algo. Eu tenho que falar de algo. Eu não posso, senão, não falar de algo, senão eu estou falando de filosofia. Aristóteles diz que esse é o único discurso que é suscetível de verdade. E ele pode ser feito de duas maneiras. Catafaticamente, de maneira catafática, afirmativamente, ou de maneira apofática, negativamente. Então, quando eu digo a mesa é quadrada, eu atribuí uma forma, né, uma qualidade à mesa, uma forma geométrica, a mesa é o sujeito. Obviamente, eu fiz aqui uma conjunção de um predicado a um sujeito. Isso é falar. Né? E quando eu falo, eu afirmo, tesis, eu tenho a possibilidade de afirmar ou negar. Quando eu coloco uma posição, eu afirmo ou nego, num discurso apofântico, e isso é suscetível de verdade. Se eu digo a mesa não é redonda, e a mesa é quadrada, essa proposição, a mesa é redonda, que atribuiu redonda à mesa, ela é errônea. Então, a filosofia, ela entra, para Aristóteles, num discurso predicativo, que pode ser afirmativo ou negativo. Agora, dentro dessa possibilidade de negativo e afirmativo, a afirmação é o objeto último, objetivo último da filosofia. Quando eu estudo antropologia, eu quero chegar a definir o que é o ser humano. Quando eu faço biologia, eu quero definir o que é a vida. Quando eu faço psicologia, eu quero definir o que é a psique, o que é a alma. Então, a filosofia, para Aristóteles e para Platão também, ela gira em torno do que é, daquilo que são as coisas. E o que são as coisas? Elas são objetos, finitos, definidos, definíveis. Fazer filosofia é definir, não é muito complicado. E, obviamente, que na arte de definição, eu posso afirmar ou negar. Eu digo, isso aqui não é um animal. É um vivente, mas não entra na classe dos animais. Então, eu prediquei um gênero dele. Aliás, negativamente. E isso é verdade, que não é um animal. Então, a negação pode ser. Mas quando eu digo que não é animal, eu não aprendi. Se eu chegar para você e dizer não é animal, você não sabe o que é. Então, a negação, ela, no discurso apofântico, que é o discurso suscetível de verdade e falsidade, ela não apreende o objeto. Ela é fraca. Ela tem uma certa fraqueza de apreensão. Enquanto que, quando eu digo o homem é um animal racional, por mais errônea que seja isso, por mais irracionais que nós sejamos de vez em quando, eu atingi uma definição. Essa definição é suscetível de verdade ou falsidade. Se eu digo o homem não é um animal racional, como eu me refiro a objetos finitos, essa proposição é suscetível de verdade ou falsidade. Alguém vai dizer, não, o homem é um animal social, ele não é racional. Ele não age racionalmente. Então, nós estamos aqui no meio de uma filosofia. Eu falei que o pensamento grego surge em meio ao mundo finito, e eles fazem da arte da definição o objetivo da filosofia. Fazer filosofia é buscar conceitos. Não é muito diferente daquilo que nós fazemos hoje, que a filosofia moderna retomou depois do Renascimento. Fazer filosofia é buscar formas, tentar dividir. Se você pega Husserl, IDN, em alemão, significa que escreveu os IDN, o fundador da fenomenologia, naquela obra-prima, as ideias, né? IDN, a ideia. Fazer fenomenologia é buscar, com um método particular que ele inventou, né? Baseando-se na tradição, mas é que busca a ideia. Eu tento definir as coisas. Então, a arte da definição é o próprio da filosofia. O problema é que, com o neoplatonismo, nós nos encontramos mediante algo, que eu vou dizer algo que já não funciona mais, mas eu vou usar a palavra algo ainda, mas com bemol já, entre aspas. Algo que não é algo qualquer, é o fundamento próprio da realidade que escapa à linguagem. Que eu já não posso mais falar como eu falava dos outros objetos. Eu posso dizer da Deodato que ele está com a camisa branca, provavelmente. E isso é suscetível de verdade ou falsidade, basta verificar. A Deodato é finito. Então, a Deodato
Deodato, ele é finito, sendo finito, eu posso, pela minha tentativa de definição, ter uma aproximação, ao menos, daquilo que ele é. E mesmo posso até atingir a verdade com uma adequação do pensamento e a coisa. Mas quando se refere a Deus, que escapa, que é a unidade, a matriz unificadora, que está presente em cada um dos elementos, que dá a vida, o ser, a vida e o pensar, essa matriz unificadora, ela resiste à nossa capacidade de definição. Daí o problema de Plotino, e Plotino vai usar uma via. Plotino é racional, Plotino não frequenta templos. E ele vai manter o pensamento aristotélico no sentido de que fazer filosofia é usar o discurso apofântico. No entanto, Plotino vai escolher o discurso apofântico fraco, que não me permite apreender um objeto definitivamente, ou definitoriamente, ou definindo esse objeto. E, nesse caso, ele vai usar a negação. Por isso, se falou, ele é o fundador daquilo que mais tarde será chamado de via negativa ou teologia negativa. Falar da divindade, que é infinita, que resiste à arte da definição, porque agora com o neoplatonismo tem um infinito positivo, que é a origem de todas as coisas, mas que resiste à definição, eu tenho que falar de maneira negativa. Eu digo simplesmente o que ele não é. E dizer o que ele não é muito simples. Eu digo dele as coisas que vêm depois dele. Então, o ser vem depois dele. Eu não vou entrar em detalhe. Obviamente que as coisas que eu vejo na natureza, que eu percebo pelos sentidos, são todas posterior à divindade. É um absurdo, né? Tentar chegar a Deus a partir do mundo sensível. Não se consegue. A Torre de Babel é um mito muito interessante, porque mostra já, né, a consciência que a Bíblia tem de Deus. Inclusive, essa ideia de infinito vai ser encontrado no próprio... Vai ser um encontro do pensamento neoplatônico com a Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus é infinito, e que Deus nenhum homem conseguiu aprender. Então, por que o homem não aprendeu? Moisés não viu Deus. Pedro, desculpa te interromper. Quando você fala que é um absurdo, você tá considerando que o finito não tem potência para alcançar o infinito, é isso? Digamos, ele não consegue, pelos meios que ele está acostumado a utilizar para definir e fazer filosofia, né, que é um nível mais elevado de racionalidade, ele não está conseguindo. E é esse fracasso do pensamento, do pensar racional, que é lógico, logos, que diz lógico, né? Ou lógico, se você quiser. Esse fracasso que nós encontramos diante do infinito. Então, Deus resiste ao infinito. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho agora um novo paradigma, que é a presença do infinito, clamando para mim, dizendo que a natureza, os objetos, como diz muito bem Agostinho, não podem, não são Deus. Eles dizem para mim, eles falam comigo. A prosopopeia da natureza, do livro 10. Agostinho tem essa consciência do infinito. Presente agora, Deus tem que ser pensado de maneira infinita. Então, a lógica aristotélica, o método platônico, se torna não caduco, isso é interessante, não se torna caduco. Não se torna obsoleto para falar do finito, mas ele causa dificuldade quando nós temos que falar do infinito. Plotino escolheu, no modo apofântico, no regime apofântico do logos, do discurso, que é suscetível de verdade e falsidade, já que ele quer fazer uma mística racional, Plotino escolheu a negação. E a negação porque ela não dá aquilo que eu falo. Então, eu digo do uno aquilo que ele não é. Inclusive, ele usa a expressão grega, que ele diz, do uno você tem que fazer aphale panta. Panta, panta, significa a totalidade daquilo que é. Então, aphale significa negar. Afaste do uno tudo o que é, e na medida que você vai afastando as coisas, você vai se aproximando da unidade. Então, você começa por negar a materialidade, que a materialidade é a coisa mais divisível e múltipla que existe. O múltiplo é a materialidade. A prova é que eu não sou a humanidade. Eu tenho a presença unificadora da humanidade para eu existir, senão eu não seria nem ser humano, mas eu posso dizer, inclusive Aristóteles diz, eu posso dizer que Pedro é humano, mas não que o humano é Pedro. Você percebeu? Eu faço parte de uma unidade mais forte para existir.
mas essa unidade eu não consigo dizer mais. Então, eu vou simplesmente negando aquilo que é múltiplo, e na medida que eu nego a multiplicidade, primeiramente no nível das coisas sensíveis, em seguida no nível racional, nas ideias, porque eu digo as ideias também são múltiplas. Não existe confusão das ideias. Eu sei o que é animal, eu sei o que é planta, eu sei o que é ser, eu sei o que é diferença, eu sei o que é identidade, são ideias mais... Eu sei o que é a beleza, eu sei o que é a justiça. Né? Eles não tinham dúvida quanto a essa possibilidade de nós atingirmos as definições. Platão ele é exímio, né, na arte de definir. E Aristóteles para fazer encadeamentos de definições numa demonstração. E nós temos aí a dialética própria para definir, mas, de repente, ela não funciona quando se trata não é algo banal. Trata-se da própria fundamento da realidade. Nós somos trabalhados por um desejo de unidade. Viver desejar permanecer em vida. Mas permanecer em vida significa manter uma certa unidade, uma certa integridade do meu ser. Então, desejar a beleza é desejar a forma. Mas o que dá a forma, que deu formoso, senão a própria unidade? Vocês perceberam que aqui nós temos, você, né, percebeu, que nós temos aqui, né, um elemento de grande, um campo de grande investigação para a filosofia, aberto para a filosofia, com o neoplatonismo, esse novo paradigma do qual eu falava, que consiste em tentar ver como que o pensar vai buscar uma maneira de falar de Deus. Eu falei que Plotino se submeteu, para fazer a filosofia, a Aristóteles. De fato, Plotino mantém a arte da demonstração e a arte da dialética, para pensar as ideias. Quando ele chega para falar da unidade, ele tenta um método, ele usa a apofase, a negativa, e faz aquilo que posteriormente será chamado de teologia negativa. Nós chamamos, inclusive, tecnicamente, de enologia, um logo sobre o enos, e enos significa uno em grego, enologia, tá? É o termo técnico. Ele faz uma enologia, a enologia ela é apofática, ou então ela é simplesmente metafórica. Né? Eu posso dizer, por exemplo, vou usar essa metáfora agora, que vai ficar muito importante para quem vai nos ouvir. Você viu que a luz está aqui, presente, ela faz com que alguém me veja. Mas ela dá a ver. Mas ela não é vista. É interessante, né? A luz é uma claridade que permite a visão, mas que a visão surge no seio da própria invisibilidade da luz. A luz dá a ver, mas a luz você vê, porque você vê objetos claros. Mas você não consegue ver a própria luz. Você percebeu? A luz tem que ser invisível, porque se ela fosse visível, ela se oporia entre você, eu e o objeto visto. Então, ela seria um obstáculo para a visão. Olha que interessante essa metáfora, que é uma metáfora que o neoplatonismo vai retomar e pensar muito na Idade Média. Eu tenho aqui uma necessidade de algo para ver, mas esse algo tem que ser invisível. Assim, do mesmo modo, eu tenho necessidade da unidade para existir, mas essa unidade ela é invisível à luz da racionalidade, da pura racionalidade. Por isso, Dionísio Areopagita vai introduzir um novo paradigma. Esse novo paradigma nós chamamos de translatio nominis. Translatio nominis significa o quê? Que todos os nomes divinos eles vão ser pensados de maneira metafórica, ou então de maneira metonímica. Dionísio tem dois gestos importantes no pensamento dionisiano. Primeiramente, ele vai dizer, eu tenho que falar do infinito e eu não posso falar dele, ele vai recusar a solução plotiniana, falar de maneira simplesmente negativa de Deus. Ele vai usar, inclusive, a negação, mas ele vai dizer que ela é um simples momento. Por quê? Porque Dionísio tem a Bíblia, que tem nome de Deus. Então, ele vai ter que dar conta desses nomes que são revelados. O estatuto revelado das Escrituras é interessante, parece um obstáculo em primeiro tempo, mas vai levar Dionísio a pensar. Ele vai dizer, e o que eu faço com os nomes de Deus? E daí ele vai fazer uma separação, um estudo muito aprofundado dos nomes divinos. Então, nós temos nomes materiais para falar de Deus,
como fogo, né, por exemplo. E outros, até o touro, né, temos o leão, Deus é aquilo, né, nós temos imagem. Dionísio vai dizer que esses nomes, eles devem ser pensados como sendo metonímia. A metonímia que usa aqui é um caso de figura da retórica. Notem bem, nós não estamos num discurso mais predicativo. Nós estamos num discurso retórico. Na retórica, eu posso usar figuras de linguagem. A figura de linguagem, em geral, ela é proscrita do discurso filosófico. Aliás, na metáfora viva, nós sabemos que a retórica foi de menos e menos explorada para a filosofia. Nós queremos discursos ascetizados, né? Discursos mais puros, mais racionais, onde cada conceito diz um conceito, onde não tem ambiguidade de pensamento, né? Nós queremos uma característica universal, uma língua absoluta, onde cada conceito é dito por uma palavra. Então, a metáfora ela cria muita confusão. Mas Dionísio Areopagita não está num discurso propriamente predicativo da divindade, porque ele já tem consciência com o neoplatonismo que Deus não pode entrar num discurso predicativo, e que a negação não é suficiente para pensar a divindade. E, sobretudo, ela não é suficiente porque agora, com a Bíblia, que fala que Deus é infinito, traz a ideia de um Deus infinito, mas, ao mesmo tempo, traz nome de Deus. Diante dessa complexidade, Dionísio vai fazer duas coisas. Ele vai fazer, primeiramente, ele vai introduzir o discurso de Deus num discurso de louvor. O louvor não é suscetível de verdade ou falsidade. Se eu digo a Deodato, por favor, vamos fazer uma pausa nessa entrevista, porque eu estou cansado. Esse é um pedido, né? Esse pedido, ele não entra no discurso predicativo. E Aristóteles sabia disso. Aristóteles, na Poética, diz que o logos ele é semântico, primeiramente, antes de ser predicativo, apofântico. Ele é semântico. E depois eu tenho um logos não apofântico, não predicativo. E nesse logos não predicativo, ele vai acrescentar o pedido, a oração e o louvor. E a ordem. 4 elementos. Quando eu peço alguma coisa para você, é um discurso performativo. Você pode pedir, Pedro, por favor, daria para nós fazermos uma entrevista hoje. Isso é um pedido. Não era suscetível, é um discurso performativo que você me fez hoje, pedindo para eu falar de maneira um pouco mais clara aquilo que foi dito naquela conferência sobre Nicolás de Cusa ontem, em um tempo muito reduzido. Foi um pedido. Então, a tua linguagem é performativa, no sentido que ela cria forma, ela cria um momento. Então, não é falsidade, eu posso recusar, enquanto minha vontade de não aderir, e eu aceitei. Então, o teu discurso criou algo, né? Vamos hoje, Pedro, no fogo da ação, né, fazer isso, ele é um discurso não performativo. Então, tem discursos semânticos, semanticós, logo semanticós, como disse muito bem Aristóteles, mas que não são suscetíveis de apofânticos, suscetíveis de afirmativo e negativo, suscetíveis de verdades e falsidades, mas que são performativos, o louvor. Então, Dionísio Areopagita, nos nomes divinos, começa sempre assim: eu louvo Deus como ser. Por quê? E daí vem a translatio nominis, porque ele é a causa do ser. E causa em grego, sobretudo no campo da retórica, já que ele está no campo da retórica, muito mais no discurso performativo, muito mais que demonstrativo, que é criar uma condição, criar uma disposição interna de quem lê para a adoração de Deus. Isso, falar de Deus para Dionísio Areopagita é criar, é produzir uma performance de louvor, é louvar Deus, e louvando Deus é um convite para que o outro louve também. Já que eu não posso aprender essa unidade absoluta, Deus como sendo o fundamento absoluto de todas as coisas, que transcende o infinito que se revela, mas ele se revela na Escritura, eu tenho que compreender essas revelações como sendo transnominatio. Transnominatio ou translatio nominis, como transmutação dos nomes. E os nomes são metonímicos, no sentido de que eles dizem, num contexto retórico, numa figura retórica, a causa. Então, quando eu chamo Deus de ser, eu estou quase citando Dionísio Areopagita, tá? Praticamente, mais livremente, para não ficar muito pesado. Ele diz, eu louvo Deus. Olha só, ele não diz assim, ó, Deus é isso. Ele diz, eu louvo Deus. Entrou num discurso não apofântico.
no discurso semântico, viu? É como você disse, por favor, Pedro, vamos fazer algo. É um discurso que cria condições. Vamos fazer algo. Não é um discurso semântico, eu compreendi muito bem. E isso foi fértil, no sentido de que ele criou uma disposição interna em mim para falar com você hoje. Então, é um discurso semântico, mas não apofântico, suscetível de verdade ou falsidade. Então, eu louvo Deus diante dos outros, escrevendo, obviamente, para outros lerem, e crio neles uma disposição. Eu louvo ele enquanto o quê? Enquanto nomes divinos revelados pela Bíblia. Esses nomes são seres, o ser é um deles, obviamente. Deus é aquele que é, né? Êxodo 3:14. Deus é aquele que é. Então, nós estamos diante de um novo paradigma. Esse paradigma é pensado como sendo o infinito, e esse infinito é pensado a partir de nomes divinos, num contexto de louvor, discurso não predicativo. Eu não posso afirmar Deus. Porque se eu afirmo que Deus é, automaticamente, o que eu estou dizendo de Deus? Eu estou definindo Deus. Se eu defino Deus, ele é finito. Se ele é finito, ele está, de certa forma, circunscrito pelo próprio intelecto. Mas o domínio da razão, a racionalidade, está determinada como sendo, como tendo o objetivo definições de seres finitos. Era satisfatório no pensamento grego antigo? Era, porque o mundo era finito, e Deus era uma coisa finita dentre as coisas finitas, e finito era pensado como sendo perfeito, acabado. Agora não, Dionísio Areopagita, ele pensa absolutamente esse infinito como sendo uma manifestação de Deus. Deus se manifesta nas Escrituras como sendo ser. Então eu não posso simplesmente pegar e dizer Deus é o ser, é ser. Eu tenho que dizer que eu louvo Deus como ser. Então eu entro num discurso não apofântico, um discurso performativo, convidando, aqui no caso a Deodato, Dionísio Areopagita falando a Deodato, convidando a Deodato a ter uma disposição interna para se aproximar desse infinito que é Deus. Mas não para tentar circunscrever Deus dentro de um conceito. Deus não entra num conceito. Ele resiste a esse conceito. Então, o próprio conceito de ser resiste. Então, eu louvo Deus, discurso não predicativo. Mas o que eu faço com o ser? Uma transnominatio da palavra nome, do nome ser. Se ser é o nome de Deus, eu tenho que fazer uma transnominatio. E aí, em que consiste essa transnominatio? Cada vez que eu digo ser, eu penso em termos de causa. Então, eu louvo Deus como ser, não porque Deus é o ser, teologia negativa, aí eu entro com a negatividade, mas porque ele é causa do ser. Então, eu sinto o ser, a existência, como sendo uma manifestação da divindade. Como sendo produzida pela divindade. E daí ele vai dizer que esses conceitos mais operantes e universais têm que ser pensados, então, como aitia, como causa, mas a causa para ele não é causa, um motor causando o outro, ele não pensa em causa eficiente, ele pensa num campo retórico em que a aitia significa requisito, condições de possibilidade para que algo exista. Então, eu penso Deus como causa ser, porque ele é causa do ser, e sem o ser, nada existiria. Eu penso Deus enquanto vida, porque ele é causa da vida, mas Deus é mais que vida. Ele usa uma teologia que nós chamamos de superlativa. Mas Deus é mais que ser, é supra-ser. Deus é mais que vida. Ele é vida. Lógico que eu posso chamar o infinito de vida. Porque se eu digo que o infinito não é vida, eu estaria tirando do infinito algo. Eu faria do infinito algo ao lado do finito. E eu faria do infinito um próprio finito. Então, de Deus eu não posso tirar nada que é bom, nada que é produtor do ser. Mas eu não posso delimitar Deus no ser, na vida e no pensamento. Como fez Aristóteles, por exemplo. Deus é uma substância separada, intelectual, e é pensamento, e é vida, obviamente, para Aristóteles, né? No livro Lambda da Metafísica. Não, Plotino já tinha dito, se Deus pensa, ele não é... Se o Deus de Aristóteles, o primeiro motor, pensa, ele não é Deus mais. Então, Dionísio Areopagita vai dizer, eu digo que Deus é pensamento, porque se eu tirar pensamento de Deus, eu estou fazendo dele um enfraquecimento. Deus é a potência absoluta da qual tudo existe. Então, eu tenho que pensar, fazer uma transnominatio, e a transnominatio supõe
uma supra-essencialidade, uma supra-vida, uma supra, Deus está além dele, além do ser, além da vida e além do pensamento. Não é que ele falta de pensamento, ele transcende. Ele explode as categorias definitórias e definitivas, que é o próprio da definição. E daí Dionísio Areopagita vai pensar esses nomes como sendo operações divinas. E aí ele traz um novo paradigma. E nós pensamos isso como sendo operações divinas. Quando eu digo que Deus eu penso agora Deus operando na existência, fazendo com que as coisas são. Quando eu digo que Deus é vida aqui, né? Eu tenho que interpretar isso com um corretivo, dizendo que Deus está operando no mundo, fazendo com que a vida se manifeste. Quando eu digo que Deus pensa, eu tenho que pensar, esse corretivo, que é a transnominatio, que Deus está agindo na natureza, no pensamento, fazendo com que luz seja, e de repente o homem começa a compreender no mundo em que ele vive. Então é Deus se manifestando para o homem nas potencialidades do pensamento, na potencialidade da vida e na potencialidade da existência. Então, pensar Deus é pensar no horizonte de operações divinas. Então, os nomes são operações divinas. E agora é um novo paradigma, que eu não posso mais ver esse objeto, eu posso ver esse objeto de maneira como fez Aristóteles, botânica. Vou classificar esse ser que está atrás de mim como botânico. Deodato eu coloco na categoria animal, mas eu faço uma subcategoria espécie. Né? Vivente, obviamente, mas não planta, animal. Mas ele é uma espécie, eu coloco ele na espécie, vou definindo a Deodato. Mas Deus não entra nessa definição. Então, o que propõe Dionísio Areopagita, com essa transnominatio, é esse paradigma. Eu tenho que acostumar a ver o mundo, pensando o mundo como sendo uma operação da bondade divina, sendo, existindo e fazendo com que as coisas pensem, né? Se reconheçam através do pensamento e investiguem essa própria divindade. Então, o discurso aqui é performativo, ele cria uma disposição interna. E já não vejo o mundo da mesma maneira como eu vejo quando eu quero simplesmente explorá-lo, né? Agora eu estou realmente vendo o mundo a partir de um paradigma que seria um paradigma divino. Ver o mundo como Deus vê. Tomar a perspectiva divina sobre o mundo. Então eu vejo o mundo como sendo manifestações de operações divinas. A gente está caminhando para o fechamento do primeiro bloco. A gente continua no próximo, tá bom? Tudo bem. Então terminamos hoje a Translatio Nominis e no próximo a gente vai ver a Translatio Categoria em John Scott Erigena. Já é o Renascimento Carolíngio. Ok, um abraço, até. Até.